Muito boa tarde a todos. Eu tenho escutado ao longo dos últimos dias algumas teses ou teorias que, para não variar, visam sempre o mesmo sujeito. Basicamente, será sempre a responsabilização da Rússia. Naturalmente que não me vou encontrar aqui a dizer que a Rússia não cometeu qualquer tipo de ato ou qualquer tipo de ilegalidade, de excesso, de crime, o que é que seja. Mas também aquilo que eu assisto por parte da comunicação social portuguesa em geral é a uma tentativa deliberada de querer responsabilizar a Rússia por tudo, mesmo por situações que são verdadeiramente absurdas e que, a meu ver, não fazem sequer sentido para uma pessoa com dois dedos de testa. Ora bem, a primeira delas é aquela, e é também a mais recente, é aquela segundo a qual se diz que os russos estão a atacar a base nuclear de Zaporizhia. Ora bem, desde logo é importante sublinhar que a base nuclear de Zaporizhia, apesar de estar a ser mantida por funcionários ucranianos, por responsáveis ucranianos que conhecem a base nuclear de Zaporizhia, que é a maior central nuclear da Europa. Apesar disso tudo, a central é controlada pelos russos ou pelos aliados pró-russos. Digam, por favor, qual é o sentido que faz os russos estarem a controlar uma central nuclear, sabendo muito bem os riscos que correm se houver algum tipo de dano cometido contra ela, não só em solo ucraniano, mas a imprevisibilidade de para que lado, entre aspas, isto até é quase uma expressão de para que lado é que sopra o vento, de poder em vários países ser alvejados ou afetados pelo rebentamento da maior central nuclear da Europa, incluindo a Rússia, e de forma significativa. E agora digam-me que sentido é que faz os russos atacarem a própria central nuclear a central nuclear que eles próprios controlam. Digam-me que sentido é que faz os russos dispararem morteiros e ter fogo e avançarem com fogo de artilharia contra a central nuclear que eles próprios já controlam. Isto é absurdo, é estúpido, não tem outro adjetivo possível, porque alguns até poderiam dizer, bom, mas eles querem rebentar a central nuclear para causar danos incalculáveis aos ucranianos. Eu até poderia admitir isso. O problema é que ninguém consegue controlar a forma como o rebentamento de uma central nuclear pode evoluir, quer em termos de dano à infraestrutura, porque nunca seria um dano controlado, é impossível tratar-se de um dano controlado, quer quanto aos efeitos que pudesse causar em consequência desse rebentamento dessa central. Portanto, é absolutamente. Aliás, começando logo pelos próprios. Todos nós sabemos aquilo que aconteceu em Chernobyl. Nós sabemos, inclusivamente, que todos aqueles que se encontravam num determinado perímetro ou raio, todos eles foram afetados pelos efeitos de radioatividade que a partir dali surgiram, incluindo um número incalculável até hoje de militares. E agora, os próprios militares iam conduzir um ataque contra uma central nuclear, podendo causar lesões e danos a eles próprios. Só para quê? Só para lesionar os outros. Isto é verdadeiramente estúpido, não faz qualquer sentido, é abjeto, e parece-me a mim que isto seria de afastar. Como tal, eu posso dizer que a solução e o cenário mais provável num quadro destes é que, de facto, a central de Zaporizhia e a cidade de Zaporizhia, que tem sido flagelada, sobretudo a cidade, nos tempos mais recentes, e agora que a administração da cidade anunciou que vai conduzir um referendo à autodeterminação, para muito brevemente, é expectável que a Ucrânia tente atingir o mais possível a cidade de Zaporizhia e também conduzir ações de sabotagem e ações consideradas de forma tradicional, quando normalmente é conduzida por grupos não estatais, como sendo ações terroristas.
com vista à eliminação destes quadros políticos e administrativos que quererão tornar possível a realização desse referendo. Portanto, o cenário mais provável é, de facto, que tenham sido os ucranianos. E eu digo isto para não dizer que, com certeza, porque certezas nós nunca as temos. Eu prefiro basear-me em probabilidade de cenários. Portanto, é altamente provável que sejam os ucranianos a conduzir estes ataques contra uma central nuclear controlada pelos russos e com efeitos imediatos para os russos e depois, posteriormente, não só para a Rússia, como também para a Ucrânia. Agora, o que é que nós podemos questionar? Outra parte desta narrativa que nós temos ouvido é que, bom, mas na base nuclear os russos armadilharam a base nuclear. Bom, se armadilharam a base nuclear e se sabe que vai haver um dano que pode ser imprevisível e com prejuízos incalculáveis, então os ucranianos, por mais que esteja ali guardado um segredo para poderem vencer este conflito, os ucranianos nunca terão legitimidade para atacar a base nuclear, a central nuclear, porque não conseguem controlar os efeitos e porque esses efeitos podem causar um número de perdas que será sempre superior a qualquer vantagem militar que a Ucrânia possa retirar de um ataque a uma central nuclear. Portanto, a Ucrânia por aqui não tem legitimidade de dizer que os russos armadilharam a central nuclear, além de não fazer sentido isso, porque eles próprios sabem que eles próprios podem também ser vítimas disso, não tem nada a ganhar em armadilhar uma central nuclear sabendo até os riscos que correm. Não vou dizer que não, que isto é assim, de forma clara. Não estou no terreno, como eu estou a dizer, portanto, e acho que também ninguém está. Portanto, eu tenho de fazer sempre um juízo probabilístico com base nos elementos, desde logo do bom senso, e depois nos elementos factuais que nós podemos ter. Mas, ainda que os russos não tivessem armadilhado a central nuclear, e ainda que, e se os russos apenas tiverem, junto à central nuclear, muito material, muito equipamento e uma quantidade significativa de armamento junto à central nuclear, ainda assim, nós temos de olhar, considerando que este armamento é, ele em si próprio, um alvo militar, porque não há dúvidas que o equipamento militar e que o armamento constitui um alvo militar legítimo ao abrigo das leis da guerra. Portanto, a Ucrânia, se quiser destruir armamento, tem toda a legitimidade para o fazer, é uma prática lícita, mas a condução de uma ação, de um ataque contra um objetivo militar, tem de respeitar um conjunto de princípios de direito internacional humanitário. Ora bem, eu aqui, para este caso concreto, nós temos cerca de 5, 6 princípios elementares que norteiam o direito internacional humanitário, mas nós aqui falamos em 3 princípios considerados vitais que têm de ser respeitados e cumpridos para que a ação da Ucrânia seja legítima. Em primeiro lugar, falamos do princípio da distinção, ou seja, este princípio impõe a obrigação de distinguir civis e combatentes e distinguir objetivos civis de objetivos militares. Portanto, não se podem atacar infraestruturas e instalações civis, exceto se estas estiverem a ser usadas para fins militares. Até aqui, mesmo que a Rússia utilize uma central nuclear para poder esconder ou para poder juntar material e armamento, em traços abstratos, seria possível e seria legítimo à Ucrânia, dependendo do grau de dano e da quantidade de armamento que eles tivessem, tínhamos de ponderar os dois interesses, que este objetivo civil se tivesse convertido num objetivo militar. Mas depois nós temos outros 2 critérios. O primeiro deles é o princípio da necessidade, que permite apurar a necessidade, num dado momento, de alcançar um objetivo e que não seja proibido pelo direito internacional. Ora bem, como num conflito armado, o único objetivo aceitável é enfraquecer ou fragilizar a capacidade militar de uma parte do conflito, não poderá, para todos os efeitos, haver um fim diferente do que o de prosseguir o objetivo de fragilizar e de enfraquecer a capacidade militar do inimigo.
Ora, uma central nuclear, uma vez mais, nós temos de avaliar a central nuclear por si só, não constitui um objetivo militar. Quando tem o ajuntamento, ou quando tem junto a si material colocado, este objetivo civil, volto a dizer outra vez, torna-se ele em si um objetivo militar. Mas, e passa a ser um objetivo militar legítimo. Agora, para todos os efeitos, esta central nuclear poderia ser convertida dessa forma e seria legítimo um ataque, mesmo contra a central, se ela armazenasse equipamento militar e armamento, se isso fosse necessário para enfraquecer, sobretudo, a capacidade militar de uma parte no conflito. Agora, nós temos o terceiro princípio. E este terceiro princípio, a meu ver, é que é fundamental, já que o princípio da proporcionalidade vem proibir ataques contra objetivos militares, dos quais seja possível que resultem mortes ou ferimentos para pessoas e também, ao mesmo, simultaneamente, ou também simultaneamente, danos contra infraestruturas ou instalações civis e que se afigurem excessivos quando que são comparados com os dividendos ou ganhos militares dali resultantes. Portanto, ponderando o provável dano que aquele ataque possa causar para civis e para instalações ou objetos civis, com o ganho que se possa ter com a destruição daquele material ou daquele equipamento, do armamento, o que quiserem chamar, se ainda assim for sempre superior o dano que se vai causar no geral, ou seja previsível, mesmo que não se cause, mas que seja previsível causar um dano de forma incalculável, então, logo aí, não há legitimidade e o critério da proporcionalidade está violado. Estando violado o critério da proporcionalidade, até porque mesmo em caso de dúvida, havendo dúvida quanto aos danos, então deve-se assumir uma postura conservadora e não a perpetrar o ataque contra aquele alvo ou contra aquele objetivo, aquele objeto também propriamente dito, então logo a partir daí nós temos um crime de guerra. Apesar de termos um objetivo legítimo, que é um objetivo militar, se os danos e as consequências colaterais que causarem forem manifestamente superiores e até imprevisíveis, então nós temos um crime de guerra. Naturalmente que, não raras vezes, nós sabemos que os civis são danos colaterais e temos até várias instalações civis destruídas, é mais do que recorrente, em consequência de ataques a objetivos militares legítimos. Mas a verdade é que não é possível conduzir um ataque contra um armazém, por exemplo, com meia dúzia de armas, e simultaneamente provocar danos colaterais que destruam os edifícios todos à volta, que tenham só em si esses edifícios muito mais valor do que as armas, e até que possam provocar lesões ou morte às pessoas. Porquê? Porque é desproporcional. Não se justifica tanto um tamanho dano e um tamanho conjunto de lesões para produzir este tipo de efeitos. Portanto, é preciso identificar o que se espera retirar dali e provocar com um determinado ato. Logo, falamos de um crime de guerra, neste caso da Ucrânia, se demonstrar e se confirmar, não apenas com a mera lógica, mas com alguma base factual mais concreta, alguma base probatória muito mais concreta e sólida, tem de se demonstrar que de facto é a Ucrânia que está a conduzir esses ataques e, assim sendo, não há qualquer hipótese de a Ucrânia evitar a acusação por crimes de guerra, porque aí sim serão crimes de guerra. Depois temos um segundo mito, que se diz que os russos andam a plantar minas antipessoais para destruírem tudo. Ora bem, este mito, a meu ver, é também igualmente idiota. Porquê? Porque se diz que os russos estão a plantar minas antipessoais terrestres, que são minas terrestres, em locais que eles próprios ou já controlam ou que vão assumindo o controle. E isto é estúpido porque se eles se encontram em locais e sentem que estão, para todos os efeitos, bem protegidos, não faz sentido, para todos os efeitos, que isto possa ir para a frente. No caso concreto de Kherson, que é a cidade que tem surgido, surgiu uma imagem sobre isso mesmo. Eu vou mostrar a imagem que tem sido difundida relativamente a Kherson, para vocês verem basicamente
do que é que se trata, eu vou-vos mostrar a fotografia dessa mina. Vejam, por exemplo, o que é que aqui está. Ora bem, é disto que nós estamos a falar. Esta imagem tem surgido de que os russos têm publicado, têm plantado este tipo de mina. Bom, isto é absurdo porque, desde logo porque é absurdo que os russos instalem minas em território que é pacificado e, sobretudo, quando estão numa situação de vantagem e não é previsível que eles venham a recuar ou a retirar. Portanto, os ataques via HIMARS, portanto, de facto o sistema HIMARS está a colocar alguma pressão sobre a Rússia, mas não está a colocar assim tanta pressão ao ponto de a Rússia sentir que vão ser decisivos e que mais tarde ou mais cedo vão ter de retirar daquele local. Antes, pelo contrário. Portanto, nem sequer estão a criar uma situação de desvantagem ou a forçar ou a empurrar a saída dos militares russos a partir de Kherson. Reparem que está até prevista a realização de um referendo em setembro em Kherson. Logo, a pergunta que se faz é: faz sentido plantar minas num local ou num território destes? A meu ver, não faz qualquer sentido. É mais uma narrativa absurda e que aqui, infelizmente, as pessoas estão a assumir como sendo totalmente verdadeira. Mas depois, esta imagem que eu vos mostro ilustra, tem sido a imagem usada para ilustrar algumas notícias e que mostra uma mina MON 50. Depois há também um detonador MD5M e um outro detonador MUV3. O problema nesta imagem é que o detonador MUV3 foi retirado de circulação pelo exército russo para passarem a usar o detonador MUV4. E eles fizeram esta mudança pelo facto de ser extremamente instável o tempo necessário para montar a mina com relativa eficácia sem colocar em causa o militar que, de facto, assemeia ao que a planta. Portanto, ainda que depois, quando nós olhamos para a imagem, ainda a mesma montagem das minas acaba por seguir um procedimento diferente daquele que a imagem demonstra, e eu já havia explicação através de meios russos sobre como é que são instalados os detonadores MUV3, e mesmo assim esta imagem parece que tem a cavilha colocada de uma forma que, segundo essa explicação desses militares, quem tiver esses conhecimentos mais específicos e este contacto com este tipo de explosivos, com este tipo de minas, com certeza que saberá explicar melhor, este tipo de minas, pelos vistos, assim, não seria o método correto, pelo menos oferecendo também, de modo a oferecer garantias para quem as instala. Ora bem, estes foram os dois mitos que eu vos trouxe hoje. Espero, de facto, ter ajudado com algumas explicações sobre a situação. Até porque aqui parece que basta haver qualquer título e desde que um crime na Rússia é tudo automaticamente validado. Não é assim, mas, volto a frisar, não há nada que nos possa levar a afirmar que a Rússia não comete também crimes de guerra, que a Rússia não comete crimes contra a humanidade, não está a cometer irregularidades. Quem acreditar numa visão dessas, eu peço imensa desculpa, mas é manifestamente ingênuo, porque num contexto de conflito armado existem sempre abusos, existem excessos e existem condutas dolosas praticamente sempre de parte a parte. É impossível alguém conseguir ter vantagem militar seguindo estritamente as regras, todas as regras e mais algumas. Portanto, espero ter sido claro. Uma boa tarde a todos.